entendermos bem a parábola que nós acabamos de escutar, é necessário que a gente compreenda esta parábola tendo por fundamento as palavras que Deus falou na primeira leitura através do profeta Isaías. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Então, para nós compreendermos esta parábola, é preciso que nós compreendamos que realmente os critérios de Deus são diferentes dos nossos critérios. Uma primeira coisa que a gente deve compreender, e que nós escutamos na introdução da nossa celebração, no comentário que nos introduziu na celebração, no reino dos céus não existe meritocracia. A meritocracia não faz parte do reino dos céus. Até mesmo porque se Deus precisasse destinar a vida eterna para nós, por nossos méritos, nenhum de nós chegaríamos ao céu. É preciso que a gente compreenda que o céu é um dom. A primeira coisa que é importante a gente compreender: o céu é um dom. Não chegaríamos ao céu por nós mesmos. Quando o homem tentou fazer isso, a gente sabe muito bem o que aconteceu, porque o homem não é capaz de ascender aos céus por si mesmo. Seria uma arrogância, um orgulho, uma prepotência da sua parte, querer chegar aos céus por suas forças. No reino dos céus não existe meritocracia. Portanto, nós não estamos disputando uma vaga no reino dos céus. Existe uma vagas para poucos, né? Vagas limitadas, como nós falamos. No reino dos céus não existem vagas limitadas. No reino dos céus existe lugar para todos. Deus mesmo, quando desceu, quando ele se encarnou, ele veio para garantir a salvação para todos nós, para todas as criaturas. E o que é necessário que nós compreendamos, e a alegria que deve brotar no nosso coração, é a alegria de perceber que realmente muitos que são últimos nos precederão no reino dos céus. Muitos que são últimos nos precederão no reino dos céus. Não nos é garantido o reino dos céus porque nós somos religiosos, porque nós pertencemos à comunidade, porque nós pertencemos à igreja, porque nós somos batizados. Isso não nos garante o reino dos céus, porque o reino dos céus, em primeiro lugar, sabemos, tem a ver com a obra redentora que Jesus realizou. Em segundo lugar, o reino dos céus faz parte de um processo nosso de adesão a este reino. E a gente, de modo concreto, vê no texto do Evangelho de hoje a pretensão dos primeiros trabalhadores. O relato bíblico mostra que o patrão saiu de madrugada para contratar homens para trabalhar na sua vinha. Imaginemos chegando o momento, aquele momento onde é necessário muitas pessoas para trabalhar na vinha. O patrão foi atrás de homens para trabalhar. Encontra os primeiros trabalhadores e combina com eles um valor, estabelece com eles um valor. O valor que, na verdade, era o valor de um dia de trabalho. Da parte do patrão, a sua atitude foi uma atitude muito justa. Combinou o valor e pagou o valor combinado. Só que
esse patrão, ele tem necessidades de trabalho na sua vida. E ele vai atrás de outros trabalhadores. A gente percebe que, pelo menos mais 4 vezes, o patrão vai em busca de homens para trabalhar na sua vida. A última vez, apenas 1 hora para se encerrar o expediente. E no momento que ele vai pagar o valor do trabalho, o que ele faz? Primeiro chama aqueles que chegaram no fim, trabalharam 1 hora e paga para eles 1 denário. Os outros começam a imaginar que, na verdade, o patrão, ele que tinha combinado 1 denário para os primeiros, talvez ele vai alterar o valor, já que ele deu o valor que ele estabeleceu no início, ele não iria dar o mesmo valor para aqueles que passaram o dia inteiro trabalhando. E é impressionante como o texto mostra como aqueles homens que tinham combinado um valor se sentiram injustiçados porque receberam o mesmo valor daqueles que trabalharam um tempo menor. É interessante a gente aqui compreender que para Deus não importa se nós começamos há muito tempo a nossa experiência de fé ou se nós começamos hoje. Para Deus o que importa é nós entrarmos nesse caminho da salvação. Não importa. E muitos irão nos preceder, como dizia no início da homilia. E é interessante a gente perceber também que, além de pessoas que talvez a gente imaginasse que nós não encontraríamos no céu, com essa pretensão que talvez a gente tem de achar que nós lá estaremos, mas outros não estarão, Deus nos surpreenderá. Deus nos surpreenderá. E o que a gente deve estar atento é como nós nos relacionamos com aqueles que estão distantes de Deus. Porque podemos estar muito mais distantes de Deus do que aqueles que, na nossa concepção, estão afastados de Deus. Preciso que a gente compreenda que Deus, ele é misericordioso e a misericórdia de Deus se estende por todo sempre. Imaginemos nós que o primeiro santo que entrou no céu foi um ladrão. O primeiro santo que entrou no céu foi um ladrão. E acredito que talvez nenhum de nós seríamos como Deus, como Jesus, e daríamos a Ele a salvação, porque Ele mesmo diz: nós fizemos coisas que realmente nos fizeram estar nessa condição. Nós certamente cometeram algo muito grave, porque para morrer na cruz era necessário cometer um ato muito grave. Eram os assassinos, eram as pessoas que cometiam as coisas mais graves, que eram mortos na cruz. E aquele ladrão sabia muito bem que ele estava pagando a justiça dos homens. Ele estava na cruz pagando a justiça que os homens estabelecem. Mas a justiça de Deus não é essa. A justiça de Deus não é essa. E quando Deus encontra uma brecha no coração do homem para salvar o homem, é o suficiente para Deus transformar a existência do homem e dar a salvação para ele. Foi o que aconteceu com aquele ladrão, que a gente chama de bom, mas não era nada bom. Não era o bom ladrão, ele continuava sendo um ladrão. Estava na cruz porque cometeu atos graves. Um ladrão que foi misericordiado por Deus. Não há portas fechadas.
não existe portas fechadas quando nós estamos falando da misericórdia de Deus. Só Deus conhece o nosso coração. Só Deus sabe se o nosso coração está fechado à sua graça ou se o nosso coração está aberto a ponto da sua graça nos salvar. Portanto, todos os homens. Por isso que Jesus dizia: as prostitutas, os pecadores públicos vos precederão no reino dos céus, porque eles escutam a minha voz, eles acolhem as minhas palavras. E vocês, os religiosos, vocês, os doutores da lei, vocês, os fariseus, vocês, aqueles que se acham santos, vocês, aqueles que não acham que precisam mudar nada, vocês já com esse tipo de pensamento, que é contrário aos meus pensamentos, vocês estão, na verdade, trilhando um caminho de condenação. Um caminho de condenação. Queridos irmãos, nós precisamos deixar que Deus crie em nós os critérios evangélicos. Nós precisamos pedir a Deus que Ele faça que a nossa vida tenha um estilo evangélico. Um estilo evangélico. E o estilo evangélico é esse estilo que nos faz sempre olhar para o outro, não a partir dos nossos parâmetros, não a partir das nossas concepções, não a partir das nossas ideias. O estilo evangélico é o estilo de Deus. Podemos ter pessoas que sejam inimigas nossas, mas não podemos ter inimigos. Podemos ter pessoas que querem o nosso mal, mas não podemos querer o mal de ninguém. Podem ter pessoas que querem nos destruir, mas não podemos pensar em destruir ninguém. Então, esses são os critérios do Evangelho. E são esses critérios que confundem muito o nosso coração. São esses critérios que o mundo não é capaz de compreender, porque o mundo julga a partir dos seus parâmetros. O mundo julga a partir das suas concepções. E Jesus diz: julgai a partir do reino dos céus. Julgai a partir dos critérios do reino. Outrora vocês ouviram dizer da seguinte forma, mas agora eu digo para vocês de um modo completamente diferente. Porque eu sou a lei nova. Eu estabeleço uma nova lei. As leis passadas tinham uma finalidade, tinham um objetivo, porém elas não cumprem toda a justiça. Eu cumpro toda a justiça. Eu cumpro toda a justiça. Então Jesus nos ensina e nos faz compreender o coração do Pai. O Evangelho não quer nos dizer que nós não devemos nos preocupar com a nossa salvação, que não importa que a gente deixe para o final. O Evangelho não quer nos dizer isso. O Evangelho quer nos dizer o seguinte: se a gente foi escolhido por Deus antes, nos alegremos, porque Deus nos escolheu antes. Nos alegremos pelos 20 anos, pelos 17, pelos 30, pelos 5, pelos 8 anos que nós temos de caminhada para Deus. Mas nos alegremos também por aqueles que começaram ontem o seu caminho e, começando agora, têm a mesma recompensa que nós tivemos. Não pensemos que todos precisarão sofrer o mesmo que nós sofremos, passar pelas dores que nós passamos, viver as ofertas que nós vivemos. Pensar assim seria exigir a salvação como mérito, mas a salvação é um dom. E nós precisamos pedir essa graça a Deus, porque essa graça que nos fará sempre olhar para o outro, não com olhar farisaico, não com olhar de julgamento, até mesmo para aqueles que a gente está vendo os primeiros frutos. A gente está ainda tocando no início do processo de conversão. Quando a gente olha para alguém que está iniciando o seu processo de conversão, a gente não tem que olhar para ele a partir do caminho que nós já trilhamos. Porque quanto tempo nós precisamos para crescer, para amadurecer, e a gente ainda é tão imaturo, e a gente ainda é tão um coração tão fechado à graça de Deus.
Porque a gente quer exigir do outro o que Deus, de modo tão paciente, não exigiu de nós. E continua a ser paciente, continua a misericordiar, a nos perdoar, a nos amar. Deus é assim. Deus é assim. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor esta graça. Concluo esta homilia de hoje trazendo apenas o último versículo da segunda leitura de hoje, que nos faz compreender bem que ao entrarmos nesse caminho, ao sermos escolhidos para a vinha de Deus, nós devemos, como nos diz São Paulo aos Filipenses, viver à altura do Evangelho de Cristo. O caminho que nós devemos percorrer na vinha de Deus é esse que São Paulo nos diz: viver à altura do Evangelho de Cristo. É tão difícil nós vivermos à altura do Evangelho de Cristo, mas não podemos diminuir, não podemos ter as nossas medidas. A medida é a de Deus, a medida é a de Cristo. E o que nós devemos fazer nesta vida é darmos a Deus sempre a liberdade para agir no nosso coração, porque é o Espírito que nos faz viver à altura do seu Evangelho, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos conceda esta graça e que nós a cada dia nos alegremos por aqueles que conosco trilham este caminho de salvação, com aqueles que conosco começam o seu caminho para Deus, e com aquele que ainda terão a sua experiência de fé a partir de um olhar de misericórdia que nós lançamos sobre suas vidas, porque Deus também a cada dia olha para nós com esse olhar de misericórdia e nos dá a cada dia a experiência da sua salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor.